Oi, eu sou a Adriana Carla, na segunda edição do Conversas Inclusivas aqui pela Rádio Defensoria, abordando diversos assuntos dentro do espectro e das outras adversidades também. E que você tenha dúvida, já nos acompanha, porque vai ter aqui muitas informações do seu interesse, porque nem sempre a comunicação começa com palavras, às vezes ela nasce no olhar, no gesto, no silêncio, cheio de intenção. Neste episódio do Conversas Inclusivas, nós recebemos a fonoaudióloga Diana Pimentel para falar sobre os muitos caminhos do desenvolvimento da comunicação em crianças atípicas, como podemos reconhecer e estimular a comunicação desde os primeiros sinais e quais os recursos aí estão ao nosso alcance. E também vamos abordar estratégias, sensibilidades e também a importância de enxergar cada criança em sua singularidade, porque comunicar, antes de tudo, é acolher. E eu estou aqui com a nossa convidada muito especial, desde já agradecendo ter aceito o nosso convite a vir aqui à Rádio Defensoria no Conversas Inclusivas, doutora Diana Pimentel, fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. Agradeço imensamente esse convite. Estou muito honrada, por estar aqui presente e me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas. Tenho uma experiência de 20 anos de faculdade, ou de formação, atuando no meu estado, sou roraimense, com muito orgulho. E estou aqui para a gente trocar informação, fazer uma conversa mais acolhedora, A gente sabe que são muitas as dúvidas sobre esse tema, mas me coloco à disposição para ajudar. Muito obrigada, o prazer é todo nosso em recebê-la. E aqui o que a gente faz de melhor é passar informação para as famílias que necessitam aí de tanto... porque muitas vezes a gente passa despercebido por tantas coisas, por tantos direitos, por tantas dificuldades no nosso dia a dia pela falta de informação. Então a gente está aqui para isso, a gente sempre chama as pessoas especializadas na área para estar aí passando essas informações, para a gente também estar tirando as dúvidas. A gente tem aqui as perguntas já formalizadas para a dúvida de cada pessoa. Às vezes a minha dúvida pode ser a sua também, então você já fica ligado aí com a gente, já pega a sua cadeira, senta, que o bate-papo vai ser bem informativo e com certeza para você que é de uma família atípica, de muito do seu interesse, porque todo conhecimento é pouco e a gente aprende todo dia. Então, doutora, para nosso começo de conversa, o que exatamente faz uma fonoaudióloga e qual é o papel dela no acompanhamento de crianças com autismo? O fonoaudiólogo, ele é o profissional especialista de saúde que consegue aprimorar, avaliar, detectar os sinais do autismo e trabalhar a comunicação desse indivíduo, cada um dentro da sua particularidade. Então, é preciso avaliar ele como um todo, A gente precisa entender como está a audição desse paciente, Não se pode descartar a investigação dessa habilidade auditiva. Meu filho, eu falo com ele e parece que ele não me escuta. Exato. Essa é uma das maiores queixas que eu recebo na minha clínica. Então, ele não escuta, ele não me dá atenção. Tudo isso está relacionado ao processamento auditivo. Então, é preciso se fazer uma investigação com qualidade, minuciosa, para entender como está funcionando esse sistema. E para descartar, quaisquer outras dúvidas, porque muitas vezes geram aí um fator de coisas. Os pais não estão dando limite, a criança é assim, a criança não atende, ou então realmente ela tem um problema auditivo, Isso. Ou então pode se tratar de um autismo, Sim. Porque quando eu comecei também a caminhada lá... faz muito tempo, o meu hoje está com 16 anos, então a gente estava bem perceptivo porque não estava tão leve. Então veio a dificuldade na fala, aquela questão do... Mas uma coisa me incomodava que eu não sabia também que era uma característica do autismo, a questão do não responder. Sim. A gente falava o nome dele e ele não respondia. Eu disse, nossa, será que ele tem problema de surdez, será que ele não está ouvindo quando a gente chama? Sim. E aí era aquela coisa assim que aí a gente foi o passo a passo, Sim, essas até investigações. chegar no diagnóstico. A gente foi para a fonoaudióloga, fez o exame de audiometria e a audição estava perfeita. E acontece de ser surdo e autista.
Também, né? Também. Então, é preciso entender como essa via primordial que trabalha junto com a fala, né? Essa comunicação mais assertiva, como que tá esse sistema? Eu vou precisar ser protetizado? Né? Eu tenho ali... O surdo não é aquele que só não escuta nada, né? A surdez profunda, não. Existem déficits de alterações leves, moderadas e severas. Então, por alguma questão do parto ou alguma infecção pós-parto, como está a audição desse meu paciente? Tudo tem que ser uma questão aí de averiguar tudo, né? De ver tudo passo a passo, o que causou, por que tá assim. Você sabia que quando eu diagnostiquei meu filho, que a gente foi do neuro até o psiquiatra, né? Sim. E aí o psiquiatra falou o seguinte, olha, ele demorou muito a falar. Ele tem a fala perfeita, uma dicção perfeita, é incrível, mas não tem a comunicação. Por exemplo, intenção comunicativa. Isso. Quando está sentindo dor, para expressar, não fala frases completas, fala só aquela palavra, quero isso, quero aquilo, fulano quer aquilo, que ele sempre se refere à segunda pessoa, né? Sim, não se coloca no eu, né? Não se coloca no eu. Então, assim, é bem dificuldade. Aí, no dia a dia, a gente vai aprendendo a conviver com isso. A mãe, ela vai tendo aquele instinto, vai desenvolvendo. E se adaptando. A você chegar a adivinhar o que é que ele tem. Só de ser mãe, ela já sente tudo. A gente vai aprendendo com eles todo dia. E aí é uma troca diária. E depois dessa avaliação auditiva, a gente entra com uma avaliação visual. Eu preciso entender como... São duas vias de entrada, a audição e a visão, né? Para que eu possa me comunicar melhor. Então, eu preciso de um especialista, um oftalmo, que atenda crianças, que tenha todo esse olhar, né? Porque eles têm uma dificuldade do contato visual. Isso. Então, aqui em Roraima, nós temos a doutora Louise, oftalmologista especialista. Que maravilha! Que tem equipamentos específicos, né? Equipamentos super modernos, onde você consegue fazer o exame sem ter tanta contribuição da criança. Que a maioria das vezes eles se recusam resistente ao toque. Isso, então é preciso uma série de dificuldades usar desses recursos mais modernos para que a gente possa ter um exame fidedigno. Depois de investigar essas duas vias de entrada, a gente vai para as questões sensoriais. Entender como é o olfato, como é o paladar, entender essa musculatura estomatognática, que é língua, bochecha, lábio, como tá o tônus de toda essa musculatura oral, para que a gente também possa produzir uma fala com mais qualidade. Então, quando eu penso na audição, toda a musculatura intraoral e a deglutição, que é como vitalmente eu preciso me alimentar, né? Por que eu tô babando muito? Por que eu tenho uma seletividade? Por que quando eu como aquele alimento é difícil de engolir? Né? Por que eu mastigo ou não mastigo e acabo cuspindo aquele alimento? Existem vários fatores de face, né, e de sistema neurológico que eu preciso entender por que eles não estão numa ordem esperada. Então, a gente consegue entender que é tudo uma grande desordem desses sistemas. É a questão da importância aí de uma investigação minuciosa, né? Até chegar ao ponto de descobrir o que realmente desencadeou aí essas dificuldades para que elas possam vir aí ser estimuladas, e né, entender, né, que todos esses sistemas precisam estar alinhados antes da gente pensar num diagnóstico. Tem essa precipitação, é autista, parece autista. Ele não escuta, ele não fala, ele não come direito, ele escolhe o que vai comer, mas como foi investigado? Eu tenho crianças que chegaram para mim e nunca fizeram exame auditivo. Nunca. Fez o teste da orelhinha quando nasceu e tá com 3, 2 anos. Às vezes a gente encontra uma rolha de cera. Nossa. De infecções recorrentes de gripe, de sinusite, de amígdalas muito hiperatrofiadas, né? E aí aquela criança tá com uma estrutura toda comprometida que não tem como funcionar direito. Exatamente. Trazendo características neurológicas. E no final das contas a gente investiga que não tem função.
Nossa, olha a importância de estar investigando minuciosamente, porque muitas vezes a gente como ser humano é muito fácil, tem autismo, tá, tudo bem, você pode ter associado ali a N coisas que você vê no dia a dia, o autista, ele não olha nos olhos, não tem interação social, não gosta do barulho. Sim, sinais parecidos, né? Isso, mas a gente tem que procurar o profissional, porque só ele vai saber nos direcionar, porque assim, às vezes eu disse não, o fato dele não ouvir quando chamo, tem que procurar um fonoaudiólogo, porque você não sabe se aquilo ali é só do autismo, se ele realmente tem uma surdez, como você disse, ele pode estar com o ouvido cheio de coisa, principalmente na questão do autismo, do autista não verbal, que ele não expressa. Não expressa. Não expressa a dor, não expressa o que está sentindo. Isso é uma agonia para a mamãe de uma autista não verbal. Ela tem que se adaptar ao meio do filho. Sim. E ali adivinhar, realmente, adivinhar ali os pensamentos mesmo, até a forma dele agir e dele olhar, saber o que essa criança tem. Porque... E como eu te citei no início, né? Não precisa ser uma perda profunda. Isso. Se o nível auditivo de acuidade, de percepção desse som é ruim, mesmo que nas frequências mais baixas, aquela que chega, a informação, já está alterado, né? Eu estou com 20, 30 decibéis, já está ruim. Como é que eu vou ter interesse de me comunicar se o que eu recebo já não está bom? Exato. Eu não preciso não ouvir nada, né? Então, quando eu trago essa realidade, é porque está todo mundo colocando esses sinais do autismo e das outras atipias, como TDAH. As síndromes não, porque elas já vêm ali com cariótipo alterado. Isso, né? A gente verdade. já vê nos exames genéticos essa alteração. Mas eu estou falando dessa avaliação dos transtornos mentais. Né? Quando a gente pensa como o DMS coloca os diagnósticos para a gente tem que pensar nesse nível de investigação de função, para depois a gente pensar em transtorno. Isso é muito, muito, muito comum de chegar aquela criança que vive tomando banho de rio, de piscina, sempre crescendo com crises alérgicas, né? Desvios de septo e ouvindo ruim. E num processo de desenvolvimento de fala e de linguagem, tem uma fala e uma linguagem pobre. Nossa, muito interessante. Eis a importância da gente estar procurando o profissional correto, porque ainda ontem eu ouvi um relato de uma pessoa que disse assim, eu procurei o médico, eu procurei o profissional, na verdade foi para ver isso, isso e isso. Outras questões nada a ver com aquilo que ele nem passava pela cabeça dele, que ele era autista e foi diagnosticado com um autismo bem leve, mas tinha. E ele foi atrás de saber outras coisas. Então, assim, a gente não sabe, tem que procurar o profissional. Só ele vai dar ali o direcionamento, o caminho certo, por onde a gente ir, por onde percorrer, que outros profissionais procurar, se caso vir a precisar. Sim, com certeza. Doutora, e quando é o momento ideal para procurar uma avaliação fonoaudiológica? Independente da suspeita. Isso. A gente sabe que tem todo o desenvolvimento motor de fala, né? Eu nasci, o grito, o choro é o esperado. Quando a gente não tem, já vai se investigar o APGAR, ver o que aconteceu naquele parto, por que aquela criança não esboçou, né, aquela comunicação de vir a um novo mundo. E com o tempo, até os 6 meses, a gente espera balbucios, bababá, dadadá, intenção de comunicação. Mas ele só gritava, dava gritinhos. Nós já temos sinais, há estudos, né, de que existe algo para investigar a nível motor. Então, se eu não tenho como articular o B, o M, mama, movimentação de mandíbula, motoramente eu já estou iniciando uma alteração. Quando eu fico só com a boquinha aberta, eu não estou articulando. Né? Eu não estou usando da minha estrutura óssea de mandíbula, de mastigação. Então, ficar atento. Depois dos 6 meses, né, nós temos algumas fases esperadas, onde a criança começa a engatinhar, né, tem aquela parte motora do corpo, e com isso ela fica em pé, né, e já desenvolve o andar. Nesse processo, existem estruturas no nosso cérebro, áreas do nosso cérebro que também são estimuladas para que a gente possa se projetar e ter intenção de se comunicar. E vem as palavrinhas. Eu preciso de um repertório de 20 a 30 palavrinhas.
né? Até 1 ano e 2 meses. De 1 ano e 2 meses até os 2 anos de idade, é preciso ter frases simples. Ah, me dá água. Oi, mamãe. Vem aqui. Me dá. Eu quero. É esperado dentro desse processo até os 2 anos de idade. Ah, por quê, doutora? Ele pode simplesmente não querer falar. Não. Todo ser humano, todo sistema nervoso passa por etapas, né, por desenvolvimentos, maturações dessas áreas específicas, onde a gente pode, sim, esperar de todo o indivíduo esses sinais. Quando a gente não tem, a partir dos 2 anos de idade, mesmo depois... É comum a gente já observar no autismo, com 9 meses, 8 meses, aquela criança que não interage com o meio. É muito comum. Mas existem os níveis, né? Exato. E aí fica aquela confusão. Poxa, mas ele fala às vezes, mas ele não fala, o que eu faço? E aí é quando se procura um profissional, porque tem o comportamento atrelado à fala e à linguagem que também já dá sinais. Então, assim, não dá para avaliar de forma isolada, só a fala, só a intenção de comunicação, que seria a linguagem. Aí eu falo para ele, pega o celular, ele não pega. Levanta, pega sua sandália, ele não pega. Comandos simples, ele não obedece. Então, o comportamento está atrelado a esse desenvolvimento de fala e linguagem. Então, até os 2 anos de idade, a gente espera uma fala com frases simples. E doutora, como é que a fonoaudiologia ela pode ajudar uma criança que não é verbal? Tá. Uma criança, quando ela entra nesse prognóstico, né, foi estimulada, iniciaram as terapias, com 1 ano e meio de terapia não se teve as respostas esperadas dentro daqueles objetivos traçados. Ah, ela não fala, não desenvolveu como a gente esperava, com todas essas técnicas que nós utilizamos. E, Adriana, é preciso ter muito cuidado, porque o orgulho é um sentimento que corrói, né, tanto os profissionais quanto a família. É um sentimento que corrói de forma universal. Então, eu como profissional, eu não posso entrar no lugar de achar que eu sei tudo. Exato. Né? São as experiências. Olha o tamanho desse mundão que Deus nos deu. Exatamente. Tá? Então, quando eu uso dos meus recursos e eu não tenho o resultado esperado, a família também tem que entender, né? E o profissional precisa entender que não necessariamente aquela criança teve acesso a todos os tratamentos. Exato. Você consegue, assim, captar mais ou menos a minha mensagem? Então, Consigo. assim, por exemplo, hoje, né? Hoje, em 2025, a doutora Diana Pimentel trabalha com neuromodulação, o equipamento que eu investi, que vem dos Estados Unidos, né? Onde a gente faz treino para que aquele indivíduo module o cérebro dele. A Diana, de 2020, não tinha esse recurso. Esse recurso hoje, ele tem assim uma... Ele é o que há de mais moderno dentro da terapia fonoaudiológica e fisioterápica. E de fato ajuda muito. Muito. A diferença é visível. Muito. Nossa. Ele tem um efeito de acordo com as medicações. Né? Geralmente eu tomo um remédio, aí ele vai lá, controla as minhas ondas cerebrais e todos os dias eu tomo para que eu mantenha o controle daquele cérebro, daquelas ondas que me causam mal-estar que eu tô me medicando, né? Então, se eu tenho como neuromodular um cérebro para que o córtex, que é a parte motora, funcione no ápice da sua potência, eu vou melhorar uma fala. É óbvio. E toda a condição motora daquele corpo. Tá? Então, quando a gente faz uma avaliação, a gente entra nessa ideia de um não verbal, existe a comunicação alternativa, eu entro com pranchas e fichas, né? Eu faço aquela terapia, mostro para o paciente que ele tem acesso àquelas figuras e que ele pode se comunicar daquela forma. Ok, mas isso não é uma única verdade. A gente precisa se abrir, largar desse orgulho e achar que tudo que tem de possibilidade já está sendo oferecido. O estudo sobre a tipicidade, os neurodivergentes, está longe da gente encontrar um porquê. Ninguém sabe a causa do autismo. Né? Então, assim, quando eu comecei a atender esse público há 7 anos atrás, era uma ideia, era uma realidade, hoje é outra. Né? Então, assim, determinar que aquela criança é não verbal, mas ele já teve acesso a tudo, não.
Eu não vou ter acesso a tudo que eu preciso. A gente talvez passe uma vida sem ter acesso a tudo que a gente precisa. Exato. Nunca, a gente nunca. Em se tratando aqui do nosso estado, ainda estamos a passos lentos, eu acredito. Tem muitas pessoas se mobilizando, sim, mas isso é em clínicas particulares. Sim. Que a gente sabe que quando a maioria das pessoas dependem do SUS, depende do público para um atendimento, e a gente sabe que as filas estão imensas, nem todo mundo consegue. Pessoas conseguem poucos atendimentos, não é o necessário para a demanda daquela criança, sim, né? Nossa, e também as confusão. Filas estão imensas, e aí muita criança fica desassistida, né, doutora? Mas assim, relatando uma coisa pessoal que eu passei como mãe nessa caminhada de 16 anos, né, já são um autista de 16, outro de 10 anos. Então, eu parei de trabalhar um período só para acompanhar meu filho. Sim. Então, todo atendimento que oferecia no público, eu levava. Sim. Então, eu não perdia um dia, eu fazia de tudo para não faltar, participava, e eu ainda ficava lá esperando. O que aconteceu que eu notei de diferenças de profissionais para profissionais? Eu notei que quando ele estava com certos profissionais, ele não evoluía, ele estagnava, ficava ali, não evoluía em nada. E aí, quando mudou, nossa, em menos de uma semana... Ele teve resultados que ele não obteve antes. Ele teve resultados que ele não obteve antes. Inclusive, essa questão do toque nele é muito grande. Não deixava cortar o cabelo, não deixava cortar as unhas. Era, assim, uma coisa bem difícil. Então, com a primeira semana que ele passou com outro profissional, ele ficou totalmente permissivo. E aquilo ali, nossa, me rendeu como o amor, noites. Isso. Como o amor, a empatia com aqueles outros profissionais já deixou o resultado um pouquinho mais avançado. Isso. Né? Então, existem vários fatores. Eu não estou dizendo aqui que a comunicação alternativa não é eficiente ou que não é só ela que tem que ser usada. Não, eu estou colocando o seguinte, que para cada indivíduo, dentro das suas habilidades não avançadas, ele não fala, ele não deixa o toque, ele não fica parado na cadeira, com todas essas habilidades que cada indivíduo, cada ser humano demonstra ter dentro do espectro, é preciso se personalizar e ter acesso, formar um ecossistema, um ambiente propício para que aquele indivíduo, dentro das suas preferências, dentro das suas dentro das suas capacidades, né? Aquilo que chama mais atenção dele, aquilo, né? De gosto mesmo, né? Para que a gente possa personalizar e aí sim entender como chegar no objetivo de melhorar aquela demanda. Exatamente. É aquela questão aonde está o hiperfoco dele, né? Sim. Aquilo que interessa para ele, porque só aquilo que interessa para ele é que ele vai desenvolver melhor. Então não dá para estudar sobre o autismo ou o TDAH e colocar numa caixa onde todo mundo vai entrar nessa caixa e que tem que receber aquela mesma informação igual para todo mundo. Exato, porque é bem complexo e são diversas aí os níveis de cada um. Isso é muito particular, isso é muito singular de cada um. Cada um tem, sim, coisas parecidas e coisas diferentes, a necessidade um do outro. Mas o olhar da família e do profissional é sempre tentando personalizar. Isso, né? As experiências, o acesso. Essa palavra acesso, para mim, ela é muito rica. Né? Porque hoje, naquele dia, eu tive acesso àquele perfume da minha fono. Mas no outro dia, eu tive acesso a outro tipo de perfume. Quando ela me ofereceu aquele cheiro para trabalhar a parte olfativa, não combinou com o cheiro que estava no perfume dela. Nossa, tudo isso conta, né? E olha que às vezes, olha que eu sou uma mãe perceptiva demais, eu paro para pensar em tudo. Você tá falando aí na questão do cheiro, eu sabia disso, mas eu não parava para me atentar a isso, né? Então são N fatores, porque só o profissional ele consegue ali minuciosamente identificar cada dificuldade de cada... E quando o profissional e a família têm a consciência, se encontram no estado de consciência, tudo fica mais claro. Isso. Quando você não funciona no automático, vou levar para terapia, eu vou abrir a porta para ele entrar, hoje é dia do Luan, entra Luan, senta aí Luan, olha para mim Luan, naquele sistema automático de serviço, de vida, você não tem consciência do que você está
vivendo. Mas tem dia que a mãe atípica, ela tá assim, doutora. Por quê? Porque Tem são dia que vários ela tá... fatores contra. Tem dia que a mãe tá funcionando ali no piloto automático, porque é cansativo. Imagina aquela mãe também que ela não Muito. tem rede de apoio, né? Ela é sozinha ali. Às vezes tem o Os companheiro fatores do lado, externos. mas o companheiro não soma muito, que a gente vê muito isso hoje. Na Não clínica tô a gente generalizando, tem né? Sim. Mas tem. E aí é muito difícil, né? Na clínica a gente tem um projeto, né? Que o pai entra pra terapia, ou a mãe, e o filho também. Ninguém fica na recepção. Que bom. Todo mundo tem que participar. É marcado de hora em hora. E o meu paciente entra pra terapia e a mãe ou fica do lado dele numa poltrona recebendo a dela, ou numa sala reservada. Ah, mas eu não sei se eu preciso. Precisa. Todo ser humano precisa de um carinho, de um acolhimento. Exato. Né? De um momento de descanso, sentado na recepção. Isso faz uma diferença muito, tão grande. Eles saem me abraçando e agradecendo por aquele momento, né? É um uma respiro, hora de né? terapia, uma hora de off. Paradinho ali, cuidando de si. Exatamente, isso faz uma diferença tremenda. Lhe digo por experiência própria, porque quando eu também, uma dessas vezes que me deparei com profissionais muito bons também, inclusive foi uma psicóloga, que teve um dia que eu estava levando, na verdade, o meu mais novo eu também levei para ver o diagnóstico, né? Porque lá no público tem a estimulação precoce. Sim. E aí eu já estava levando o mais velho na frente lá para os outros atendimentos e levando o mais novo para ser observado. Então, veja a carga, era eu sozinha. Sim, era pesado, era muito pesado. Os dois davam muito trabalho. Então, eu estava assim, aquela mãe descabelada sem vida. Então, cheguei na sala da doutora lá e ela disse, sente bem aqui que o atendimento é com a senhora hoje. Então, ela deixou ali o meu filho brincando e conversou comigo, me deu um direcionamento de vida. Aquilo fez uma diferença tremenda e extraordinária. Um olhar diferente da situação. Né? Ela olhou para mim, eu nunca esqueci, né? E hoje eu repito essa frase sempre. Você tem que estar bem para cuidar dele. Porque se você não estiver bem, que qualidade de cuidado você vai dar para ele? Esse olhar dela já é um novo conceito de avaliação de alguns médicos, psiquiatras e neurologistas. Quando eles fazem o laudo fechando o diagnóstico, eles já estão colocando terapia para os pais também. E isso é muito importante. Isso é muito necessário. Porque não tem como você cuidar do filho, né, adoecendo os pais. Exato. Então, assim, a partir do momento que você faz um laudo médico e coloca autista, TDAH, já tem alguns profissionais com essa visão, com esse olhar, que colocam para o pai 2 vezes por semana terapia psicológica. Para a mãe, motricidade, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional. Né? Então, assim, é preciso cuidar desses genitores. Não tem como a gente esperar... E aí, a criança vai evoluir e os pais vão ficar como? Que Só meio é esse? Exatamente. De ali tanta sem dedicação, força, cansado, exausto. E o que acontece? A gente nesse meio, né? Tanto você também como profissional e eu como mãe, a gente sempre se depara com pessoas com situações parecidas, iguais, diferentes, e a gente acaba aqui sabendo aí um monte de história, né? Como eu sei de várias amigas minhas também que têm, pelo fato da escola, dos atendimentos, a gente acaba se encontrando, acaba trocando uma ideia, conversando, até se ajudando mesmo. E a gente conhece cada história difícil nessa caminhada. É uma jornada. E não é fácil. E eis aí a questão da importância dos pais terem esse acolhimento. Nossa, eu conheço uma pessoa ali, coitada, eu tenho pena dela porque ela, assim, tá muito cansada, né? Sem ninguém para dividir, ela chegou ali ao ápice do cansaço. E uma hora ela vai desistir. Exatamente. Porque o corpo já não responde, a mente já não funciona. E vai acontecendo coisas aí que não é bom, né? Sim. Mas, enfim, eu espero aí que isso mude. Hoje é um assunto que a gente tá falando com mais frequência sobre o autismo. Sem preconceito. Sem preconceito. A gente, o trabalho que algumas escolas vêm fazendo, doutora, que eu acho muito importante, é a
questão do sempre estar enfatizando o conhecer para aceitar e respeitar. Sim. Porque isso causa um transtorno para eles também, porque quando pensar, ele vive no mundo dele, ele não está nem prestando atenção no que a gente está falando, se a gente está zoando. Já começa a rejeição, a exclusão. E a criança sente aquilo, né? Claro. Eles têm uma percepção que é melhor do que a nossa. Eles e sentem é incrível, mais. Sente inclusive o meu, falando do meu, o meu, ele, por exemplo, se ele sentir que alguém tá com preconceito ou tá assim, olhando meio que de lado, ele já se afasta. Ele já lê a rejeição, né? Isso. Se ele sente aquela reciprocidade, aquele carinho, aquele afeto, aquele acolhimento, ele se achega, ele dá entrada para você. É assim a maioria, né, doutora? É. A maioria são assim. E fala pra gente, o que são aí os sistemas alternativos e também aumentativos, né, de comunicação e quando eles são indicados? Tá. Quando você se expressa dessa forma e me pergunta sobre os sistemas, né, eu coloco à disposição que dentro da fonoaudiologia nós temos como intervir com os psicólogos que abordam alguns métodos também do comportamento associado à comunicação, né? Então, assim, o alternativo seria aquela orientação aos pais, à escola, né? Buscar entender o meio dessa criança, desse indivíduo, como que a gente pode trabalhar algumas atividades para melhorar essa comunicação, para que ele se sinta inserido no meio social, né? E junto com uma equipe multidisciplinar. Ela parece utopia, mas ela existe, né? O meu filho tem uma equipe, mas eles nem se falam. A gente não sabe nem o que está acontecendo com o paciente em cada atendimento, né? Então, assim, é preciso entender que com essa equipe em conjunto, nós conseguimos alinhar essa comunicação de forma alternativa, né? Buscar para que a criança, dentro desse ecossistema que eu venho citando desde o início, possa desenvolver. Mas o que eu faço, doutora? Em casa, na escola, como eu mencionei, cada indivíduo tem a sua particularidade. Mas algo que é muito, muito importante é que ele entenda sobre rotina. Exato. Né? Que ali naquele momento é a hora de escovar o dente, depois é a hora de vestir o uniforme. O que significa o uniforme? Agora a gente vai para a escola sempre conversar sobre o que está sendo feito, né? Agora eu vou buscar você na escola e a gente vai almoçar, você vai comer esse alimento. Independente de ser autista ou não, todo indivíduo, toda criança no seu desenvolvimento precisa entender e ter consciência sobre as atividades da sua rotina. Exatamente. E como é que os pais eles podem colaborar no processo terapêutico em casa? Em casa, a gente precisa esquecer a televisão. E o celular. Nossa, hoje tá uma preocupação aí. Não dá, não tem como. Eu preciso trabalhar, Então, se o paciente, se o indivíduo, se o autista, o TDAH, tá vivendo uma rotina para ter uma qualidade melhor de comportamento, eu preciso, como pai e mãe, melhorar meu comportamento e entrar numa rotina saudável. Então, não é saudável para ninguém, são os vícios emocionais. Por que eu como muito? Por que eu fico muito na frente da televisão? É para esquecer que o meu filho precisa de mim? É para esquecer que a minha esposa também precisa conversar? É para esquecer que o meu marido teve uma preocupação e ele não dividiu comigo? É para esquecer. Eu vou ficar horas na frente da televisão justificando que eu não estou fazendo nada, eu só estou vendo uma TV. Mas o meu tempo de qualidade com a minha família, né, o momento que eu preciso dividir, como foi o dia, na hora da refeição, por que a gente está comendo aquele alimento, ou ainda falar sobre as frustrações daquele dia. Eu sei que eu estou colocando tudo como uma questão mais psicológica e emocional, mas o comportamento, a neurociência, está interligada às questões emocionais. Então, como é a rotina desses pais também? Ele tem o tempo de qualidade com a família, com o filho? Ele faz as atividades escolares? Ele lava aquele uniforme? Ele explica que está lavando aquele uniforme para que no outro dia ele possa frequentar a escola também? A hora de dormir, a higiene desse sono. Existe um cuidado, uma aromaterapia, um olhinho essencial, um banho bem tomado, um alimento gostoso antes de deitar?
uma historinha, ler uma história, contar. Eu lembro, até hoje eu lembro das histórias que meu pai contava. Que ele criava, hoje eu converso com ele, ele fala assim, filho, eu não sabia nem o que eu estava falando, porque eu também estava com muito sono naquela hora. Mas eu fazia conexões da vaca que voava, que já não fazia sentido, né? Mas tudo para me acolher e me fazer ter... E ter aquele momento um sono de tranquilo, atenção, né? Então, meu filho não dorme bem. Mas como é esse antes de dormir? Né? Como é esse processo para chegar até essa hora? Então, a gente vê muita ansiedade nos neurotípicos, a gente vê uma necessidade muito grande de atenção, muita necessidade de atenção que há na falha de criação e rotina dos pais. Exatamente. É o que ocorre muito hoje. E para a própria saúde emocional dos pais, né? Exatamente. Tá tão cansado, chegou tão cansado, por que vai pra TV? Por que vai pro Instagram? Por que não vai descansar? Verdade, com toda certeza. E doutora, como é que é diferenciar uma dificuldade comum de fala em um transtorno mais complexo? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Repete. Posso repetir. Como é que é diferenciar uma dificuldade comum de fala e de um transtorno mais complexo? Existem várias dificuldades de fala, né? Quando a gente pensa em estudar comunicação, a gente se depara com a disfemia, que é a gagueira, né? A gente entende que existem as disfluências, a rouquidão, alterações patológicas. Então, existe um universo que altera a minha comunicação, tá? Mas, assim, tá sempre associado à investigação neurológica, ao comportamento. O comportamento está sempre atrelado a justificar aquela fala. Então, quando eu sou um indivíduo só ansioso, muito ansioso, eu não respiro para me comunicar. Eu falo 1000 coisas ao mesmo tempo que ninguém entende nada. Né? Quando eu sou um indivíduo que teve traumas e questões assim de mal resolvidas, de insegurança, de rejeição, eu gaguejo demais. Né? Mas aí eu preciso entender, será que existe alguma desordem neurológica que traz essa gagueira? Então está sempre associado a trabalhar em parceria com os neurologistas e todos os outros profissionais que eu citei, o otorrino, o oftalmologista. Nós precisamos entender o todo, né? Não se atende um paciente por partes, é burrice. Né? Quando eu olho para uma pessoa e acho que ela está na Villeroy só andando com a orelha, existe todo um conjunto interligado. Quando eu mexo no meu hálux, que é o dedão do pé, eu engulo. Interessante. Então tá tudo muito interligado uma coisa à outra. Hoje em dia já se trabalha dessa forma. Não se fecha um diagnóstico sem investigar tudo. Exatamente. Né? Então, essas questões de comunicação, todos esses sintomas e alterações de comunicação, antes da gente pensar em falar sobre autismo, em falar sobre TDAH, enfim, é preciso entender o desenvolvimento funcional e comportamental dessa criança. Exatamente. Uma coisa que eu falo sempre no dia a dia, a gente ouve muito. Por exemplo, bem no início que eu comecei logo a perceber a dificuldade na fala do meu filho, né? Já era o quê? Já tinha uns 2 anos e não tinha fala, né? E aí eu disse, nossa, já estava com 4 anos e a dificuldade na fala. E aí eu disse, isso não tá certo. Então tinha um pessoal que me ajudava a cuidar dele, né? Pagava babá e tal. E a mãe dela, aquele pessoal mais antigo, dizia assim, é porque fulaninha também demorou a falar muito, demorou a falar demais, isso é de família. Eu disse, a gente não deve, né? Assim, eu respeitando a ela, eu disse, pois é, né? É verdade, a gente concorda ali pra ser... Que foi a informação que ela recebeu daquela época. Isso, pra ser educada. Mas assim, eu no meu consentimento e por sempre buscar conhecimento e informação, a gente tem que ir atrás. Então eu fui buscar o que eu achei por melhor. Vamos logo atrás de fazer aí um tratamento, vamos atrás de profissionais, investigar o que há por trás dessa dificuldade, dessa demora, dessa fala. Porque eu acredito assim que como mãe, você vivenciando com outras crianças e ver que a fase correta de falar é como você citou aí, né? As idades, os primeiros balbucios, as primeiras palavrinhas. Então, estava extrapolando daquela fase e nada ainda. Então, eu disse, então não tá certo. Tem alguma coisa por trás daí, eu vou atrás de ajuda. Sim, e aquela coisa de colocar a sujeirinha embaixo do tapete. Isso.
né? Porque tá com medo de encontrar um monstrinho que vem ali depois. Então, quando a gente tá aberto, quando a gente quer viver bem, quando a gente... Eu acredito muito em Deus. Então, assim, Exato. Quando Deus coloca uma criança na sua vida, você pede aquele filho tão desejado, né? É uma missão. Você tem a missão de oferecer o melhor, né? Uma missão de desenvolver aquele ser humano que está ali na sua existência. Exato. Então, se eu olho para o meu filho e eu posso, eu tenho pernas, eu tenho um carro, eu tenho, né? Eu estudei um pouquinho, eu tenho um salário, eu tenho uma consciência de que eu posso fazer mais. Eu não tô falando de condição financeira a nível de dinheiro somente. Eu não tenho dinheiro. Mas eu posso buscar informação, eu posso tirar dúvidas. Ninguém vai... Olha aqui a rádio, né? Ninguém vai, hoje em dia, se fechar a passar uma informação de como tratar questões que estão deficitárias no teu dia a dia. Então, eu não sei porquê, mas a minha unha tá quebrando. Tá faltando água? Você tá bebendo muita água? Não tô, vou tomar água. Meu filho não fala. Por que será que ele não fala? Ele já tem 3 anos. Isso. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu posso fazer para que naquele dia a dia eu possa oferecer o máximo de mim, né? Esse interesse de desenvolver o ser humano da sua melhor capacidade, no ápice da sua performance. Cadê? Exatamente. Né? Por que você está colocando assim mesmo que você recebeu para aquela missão que você recebeu? Não é assim mesmo. Nunca vai ser, porque lá na frente é uma criança que tem um adulto, né? Enfim, que não consegue um bom emprego, que não termina uma faculdade, que começa e nunca termina nada. Exato. Que no casamento só se divorcia porque não tem interesse, né, de junto com aquele parceiro desenvolver e vencer obstáculos. Então, é cheio de questões a serem trabalhadas, porque lá no início ele não foi cuidado. Exatamente. Olha aí a série de coisas que implica na vida, no decorrer na vida da pessoa, né? Imagina para uma criança atípica, né? Sim. Nossa, doutora, você faz enxergar aí um ângulo bem amplo de muitas coisas. Nada é simples demais. Realmente. Né? Só que, quando a gente busca informação... Isso. Né? Quando a gente se coloca aberto... Eu nunca tive nenhuma porta fechada quando eu busquei, né, ser melhor. Ninguém nunca me negou informação. Assim, tudo hoje... Gente, a gente está em 2025. Né? Você clica... Do mesmo jeito que você vê a Anitta... no show dela em Londres, você consegue digitar como desenvolver a fala do meu filho. Exatamente. Uma ajuda que está ali. Nós temos uma ferramenta na palma da mão, mas que saiba usar com inteligência, né? Saiba usar para o seu próprio benefício. E que na grande maioria é a economia que está ruim, aí usa de um vitimismo, né? Mas tem um outro lado também que a gente pode buscar, né? Sim. No meu caso, sim, quando estava assim, um período bem difícil, digamos, eu busquei dar qualidade de vida. Né? Carinho, amor e atenção. Então, isso fez diferença, nossa, muita. Até quanto à alimentação. Eu vou começar uma pós agora, onde a gente vai estudar sobre como suplementar melhor, né? Como fazer com que aquele organismo tenha mais propriedades através dos alimentos para ter mais atenção, para ter mais concentração. Há estudos maravilhosos também nos Estados Unidos com a doutora Chelly, que ela tem um filho autista e o outro é TDAH como ela, que com a mudança na alimentação de alguns alimentos, sem tornar o leite vilão, sem tornar o açúcar vilão, não estou falando disso, mas de alimentos saudáveis que podem agregar e melhorar essas habilidades que eu não possuo. Olha só que maravilha. Porque o intestino é o segundo cérebro. Olha só. E assim, por mais que a gente busque todo dia as informações, a gente vê que quanto mais a gente busca informação, menos a gente sabe. Porque todo dia a gente está aprendendo. Aí é aquela história do orgulho, né? O orgulho, eu sei, eu já estudei, eu fiz essa pós. Não, a gente nunca sabe nada. Eu li, a doutora me disse isso, eu conversei com a mãe, com o filho dela funcionou, com o meu vai funcionar. Então a gente precisa estar aberto para entender a necessidade de cada um e buscar informações para que a gente possa desenvolver juntos, né? Não só a criança. Quantas técnicas eu busquei, eu apliquei, falei, agora vai dar certo.
essa programação aqui vai estar perfeita, a gente vai conseguir. Eu li um artigo. A criança não queria receber o prompt, o toque do prompt de um curso caríssimo, indicado por médicos super renomados. Mas eu tive que ver o que estava precedendo aquele toque. Né? Olha só. Por que eu não conseguia chegar naquela boca com os meus indicadores? Aí eu fui entender que ele era forçado a comer, que a colher machucava da babá. Então existe todo um contexto que não é só a técnica. Para entender tudo o que se passa, para chegar até onde é o ponto-chave ali da dificuldade maior. Nossa, e engloba muita coisa. Precisa muita humildade, né? Realmente, claro. A gente sempre vê que nunca se sabe tudo. Embora você aprenda todo dia ali, você esteja ali. Inclusive, eu falo sempre que aqui na nossa mesa de conversa, eu sou muito honrada, né? Porque eu recebo pessoas com conhecimento e que passam muita informação bacana. Não só eu que estou aqui, estou aprendendo com vocês, mas também como a gente está repassando isso para muitas pessoas que estão aí acessando os nossos canais. Então, isso é de suma importância, né? A informação, muito. A orientação. Às vezes a pessoa está meio perdida. Ouve uma conversa como essa, já abre um leque, gente. Sim. Isso é maravilhoso. Responde questões internas, né? Realmente. Dúvidas às vezes, só ela tinha. Às vezes você está ali e começa a ouvir aquilo ali na tua área, naquilo que você está passando naquele momento, e olha a importância dessas nossas conversas. Você se identificou, às vezes estão relatando algo que você passou, ou o profissional está falando de determinada dificuldade que tem alguém na sua casa com ela. E aí você ouve e já abre a mente, né? E você tira culpas também. Isso. Quantos laudos eu já recebi ao longo desses 20 anos de formação, onde dizia assim, paciente Joãozinho tem que fazer o método tal, X horas por semana. E aí o Joãozinho já tá 4 anos, todos os dias, no ritmo frenético. E o Joãozinho não saiu do lugar. Só porque o super médico disse que o super método... Né? E é o olhar de personalizar, de individualidade, cadê? Aí vem o exemplo que você citou do seu filho. De olhar um todo, né? De mudar uma equipe, mudar uma estratégia, pensar de outra forma para chegar naquele objetivo, com outros métodos, com outros conhecimentos. Por que não? Até com a forma de acolher. Isso é muito importante, principalmente nas crianças atípicas, porque elas percebem ali na hora. Na hora. E se tiver, assim, aquele contato não muito carinhoso, não muito afetivo, não muito acolhedor... Eles são bem verdadeiros, a gente aprende muito. Nossa, né? São demais. É incrível. A verdade ali à tona neles e é demais, assim, eu convivo com um e, nossa, todo dia ele me surpreende, todo dia eu aprendo com ele. Quando eu penso que eu já sei tudo sobre o meu filho, eu não sei. E se ele não fosse autista, você não seria tão sábia. Exato, eu não tinha buscado tanto, eu não teria aprendido tanto com ele, a lidar com ele mesmo, né? E essa questão, assim, o amor nos dá muita força. Nossa, ele o amor cura. O amor é uma coisa grandiosa. E amor ali tem de sobra. Nossa, muito. Você nem imagina o quanto. E eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer um convite. Claro, fique à vontade. Tá, agora, sábado, teremos um evento no anfiteatro da Municipal, né? Que a doutora Milena, advogada, que trabalha na causa dos autistas, está promovendo. Eu serei uma das palestrantes. A doutora Milena já esteve aqui comigo. Maravilhosa. Ganhei um livro sobre os direitos do autista. Ela me presenteou, doutora Milena, leitura um grande essencial. Beijo, maravilhosa. E aí ela fez esse convite, eu e outros palestrantes estaremos presentes nessa manhã. As vagas estão esgotadas. Poxa, também, mas teremos novas edições, bom. Assim, o sucesso, a adesão foi... Essa última semana, muitas pessoas tentando se inscrever. Mas a gente tá já pensando nessa segunda edição, tá? Que bom. E aí eu quero convidar... Na segunda eu quero ir. Isso, eu quero convidar para que todos fiquem atentos que nessa segunda edição teremos mais qualidade, porque vamos atender um público maior, né? E teremos mais palestrantes. Que maravilha. Mas é um evento, assim, feito com muito amor, muito carinho, né? Olha. E que aí possa tirar essas dúvidas relacionadas aos direitos.
Claro. Né? Porque a gente sabe que são muitos. Que seja um sucesso e que venha aí uma edição atrás da outra. E aproveitando o seu gancho, nesse sábado que vem também, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, nós vamos estar com a ação da inclusão. Sim. Vai ser o dia inteiro. A gente, inclusive, nós aqui da Rádio Defensoria, vamos estar lá ao vivo pelo YouTube. Sim. Entrevistando as mães, pela experiência que elas... O que elas foram buscar, a orientação sobre os direitos. E lá, quando elas passarem pelo atendimento, a gente vai estar chamando alguma que queira falar para estar ali falando da sua experiência sobre aquele dia, o que ela achou, como é que ela se sentiu, como é que foi daquele acolhimento. Perfeito. Então, para você que está nos ouvindo, não perca sábado, esse sábado agora que vem, nós vamos estar ao vivo pelo YouTube. Acesse aí os canais da Defensoria, Rádio Defensoria RR, também vamos estar no YouTube, no Deezer e no Spotify através da Rádio Defensoria. E você é nosso convidado aí para nos acompanhar. E também aqui a gente, para finalizar a nossa conversa, né? Eu gostaria de saber como é que os profissionais da escola, eles podem aí ser aliados nesse processo. A escola é a segunda casa do paciente, do autista, da criança, né? São eles que estão ali diariamente, vendo todos os sinais, analisando o comportamento e comunicando com a família. Precisa estreitar esse laço, escola e família. A gente sabe que a demanda do professor é grande. Sozinho ali, com aqueles 30, 40 alunos, é intensa, é maçante, é cansativa. Exatamente. Né? Mas assim, que eles possam entender, eu já fiz algumas palestras em algumas escolas, que eles possam entender que eles não estão sozinhos, né? Que eles têm ali o poder de solicitar o acompanhamento dos profissionais de saúde para contribuir no desenvolvimento daquela criança. Então, que eles não tenham mais essa sobrecarga. Eu tô sozinho porque agora eu percebi que ele tem essa habilidade cognitiva. Não. Solicitem, peçam para os pais buscar esses atendimentos com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional. E usem o poder de ser escola para mobilizar também o governo, né, as instituições que trabalham educacionais, para que a gente possa fazer uma grande corrente, uma grande rede de apoio. Exatamente. Né? Não se coloquem como únicos, sozinhos, dentro daquela sala, aquele espaço, daquela sala de aula, como a gente comumente faz como profissional de saúde dentro do nosso consultório, da nossa clínica. Não, existe uma rede de apoio. Exatamente. Para que aquela criança tenha toda a assistência que ele precisa. Uma que pode complementar a outra, Sim, né? Ninguém tá sozinho. Inclusive, eu tive a sorte, né? Quando a gente se depara assim com uma pessoa que faz a diferença na vida da gente, é tão gratificante. Sim. Eu tive a sorte de me deparar com uma professora da sala multifuncional, que você vê realmente que ela gosta do que faz. Sim, tem que ter muito amor. Ela disse, eu não saio daqui por causa dos meus autistas. Eu não saio dessa escola por causa deles. Aí ela citou lá o nome do meu filho e mais outros 2 que ela acompanha. Engraçado, né? O nível para cada atendimento dela. Tem o severo, tem o segundo, Sim. que é o meu, e tem o primeiro, né? Nível suporte 1. O 2, que é o meu, e o 3, que é o outro. São esses 3 que ela acompanha, tudo da mesma idade. Sim. Então, assim, você vê o amor, o acolhimento e, assim, a gente... É um suporte na vida da gente, assim, maravilhoso. Muito. É uma mão... Ninguém tá sozinho. Um segura a mão do outro. A gente sempre tem alguém, né, doutora? Sempre tem alguém que tá ali, pronto para te ajudar, pronto para te dar aquela mão amiga. Vamos continuar acreditando no bem. Exatamente. E não deixar de buscar, porque às vezes quando a gente se trava ali no nosso mundo, às vezes por super proteção demais, ou às vezes por proteção de menos, mas aí acaba se isolando, vivendo ali naquele mundinho. Se você não for atrás de ajuda, você não vai se deparar com um profissional ou uma pessoa que possa aí estar dando esse segmento na tua vida, essa ajuda imprescindível. Porque quando eu comecei a caminhada, eu achei, nossa, eu sou forte, eu vou dar conta. Não dei. Não dei. Foi aí que os profissionais entraram em ação e foi aí que eu vi que eu não era essa mãe guerreira, essa mãe forte. Uma hora, até as máquinas param. Imagina você. Sim, imagina. E aí a pandemia desencadeou isso. A autossuficiência. Nossa!
Inclusive, uma profissional falava assim para mim, doutora, na hora que você parar essa sua rotina, você e tantas outras mães que vivem assim que nem você vai cair, porque você já está assim funcionando no automático. Então, ela é bem realista e eu gostava dessa verdade que ela falava, que isso me dava era mais força, né? Porque dói, né? E o sofrimento traz aprendizado. Mas eu gostava de ouvir, sabe, as verdades, e ela era bem assim, dava aqueles chacoalhões, eu gostava, isso me ajudou, isso me sacudiu para a vida, isso me deu ânimo, força. Para continuar, para evoluir. Nossa, hoje eu digo para você que me superei por conta dos atendimentos da profissional que estava acompanhando o meu filho. Você quer frases bonitinhas ou a verdade que melhora? A verdade nua e crua ali. E isso é a consciência. Consciência do que você está vivendo. Isso fez uma diferença tremenda. Sim. Na forma de eu cuidar dele. Sair desse lugar da vítima. Da minha própria vida. E isso, tomar posse. Nossa, isso e as rédeas do que pode ser feito. Assim como para mim, pode ser para tantas mães. A gente não deve só se colocar no lugar, se vitimizar. Que isso não vai ajudar. Que não é fácil, ninguém está relativizando. Não é fácil. Não tem razão, não tem motivo. A gente sabe das dificuldades que são inúmeras. Mas a gente pode encontrar uma forma, procurar uma forma de sair daquela situação, né, e continuar. Porque desistir não é uma opção. Não é, realmente não é. Você estar se entregando. E você, quando a mãe se entrega, e aí tudo cai por terra. E aí como é que vai ficar aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que ela tem? Então busca apoio. A escola pode apoiar, o profissional de saúde pode apoiar. Pessoas que trabalham nesse meio, com comportamento, com autismo, com TDAH, pessoas que trabalham, terapeutas que trabalham com esse meio de construir uma qualidade de vida melhor, são pessoas que amam demais, são pessoas que têm muito amor para dar. Nossa, né? E quem não tem, quem fica só nessa questão financeira ou de status, enfim, não permanece, né? Então, quando o amor vem em primeiro lugar, você pode ter certeza que você vai ser apoiado. De alguma forma, você vai receber esse amor. Doutora, eu falo sempre que a mãe atípica, ela começa, primeiro vem a notícia, né, do diagnóstico, vem o baque, você não está preparada, e vem como você vai fazer, como é que você vai lidar com os atendimentos, o que é que você vai fazer. Em primeiro lugar, buscar ajuda. Sim, buscar ajuda, que a gente nunca é autossuficiente para nada. A gente sempre depende da ajuda de alguém. Sim. E isso foi uma coisa que eu aprendi. Porque assim, o que a minha mãe me passou, você é forte, você consegue, e ela sempre era uma mulher forte. Nossa, ela era assim, imbatível. Ela é minha inspiração, foi minha inspiração. E aí eu sempre disse, eu vou ser forte que nem minha mãe. E aí, quando eu tive filhos, o negócio foi bem mais... Mas ela te passava essa imagem porque era sua mãe. Exato. Sempre dando essa fortaleza. Você estava no lugar de filha. Exato. E eu quis ser isso para os meus filhos. Agora você é a mãe, mas você não sabe como ela estava. Você não era mãe também na época. Você era a filha. Exato. Né? Ela não podia tirar o espelho da filha. Ela não podia se desconstruir como de mãe para você como filha. Ela podia encontrar uma outra mãe e falar, olha, eu tô cansada, eu tô exausta. A Adriana me dá muito trabalho para aprender matemática, um exemplo. Mas né? Era verdade. Você adivinhou. Chutei no exemplo certo. Né? Mas ela podia dividir isso com uma outra figura de mãe. Mas o que você tem dela como filha é esse espelho da fortaleza. Né? Mas não se sabe se era isso mesmo. Verdade, né? É verdade. E quando a gente passa a ser mãe, é diferente. Aí você sente o que a tua mãe sentia, né? Aí você tem a figura agora. Exatamente. Né? É totalmente diferente quando a gente é filha e passa a ser mãe. E quando o filho vem nossa, especial... minha mãe conseguia ser forte, eu não tô conseguindo... Não, você não sabe o que acontecia com ela. Exatamente. Você não era mãe para entender. São diversas histórias, né, que engloba ali aquela situação. Mas, assim, e quando você é mãe, é bem diferente. E quando vem especial, é mais diferente ainda no sentido de... sei lá, o cuidado dobra, o amor triplica, e são uma série de sentimentos assim tão grande, é um mix tudo de demais. sentimentos, tudo intenso demais, né? E você se vê em situações ao redor
que vai ter uma hora sim que você vai precisar de um atendimento psicológico, de um atendimento psiquiátrico, dependendo como é que está o teu estado emocional. Então os pais podiam ter mais esse olhar. Meu filho faz terapias, eu também vou fazer. Exatamente. Eu sou mãe atípica, eu quero as minhas terapias, cadê? Eu tive a sorte realmente, eu espero que muitas outras mães também tenham essa sorte que eu tive, de no momento em que eu mais precisei, né, tava assim, a vida corrida tava naquele período, na fase difícil, sim, né, ainda nos atendimentos, ainda atrás de melhorias, sim, né, que as melhorias acontecem, ou gradativamente, ou às vezes sutilmente, não, ou sutilmente, vai do tempo de cada um, da demanda de cada um. Então, o que acontece? E a questão de passar das fases, tem fases também. São fases hormonais, já está comprovado. São fases, e também. Aí vai mudando. Isso. A gente vê que quando aquela idade do 0 aos 5 anos é demais, né? A criança tá ali pimenta pedindo mesmo. limites, independente de ser atípico ou não. Exatamente. Então, aí quando fica ele aquela já linha tênue, será que é porque ele é autista ou será que é porque ele tá no ápice dessa necessidade de ter limites? Exatamente. Né? Ou é tudo junto? São uma série de fatores, né? E é a questão da hora da gente procurar o profissional, ajuda. Porque ajuda muito. Gente, faz uma diferença enorme. Não sofra só. Peça ajuda. Não pense que... Não faça que nem eu, pensando que você é forte o tempo todo. Peça ajuda. Peça sempre ajuda. Com certeza. Né, doutora? Com certeza. E fala pra gente quais são aí os principais mitos, né? Sobre o desenvolvimento da fala. Eu tinha citado uns naquela questão de... porque fulaninho da família, todo mundo atrasa na fala. Isso não existe, todo né? atraso de fala vai te mostrar no futuro próximo alguma coisa. Um transtorno, uma dificuldade de habilidade de leitura e escrita, de socialização, de comportamento. Nenhum atraso de fala é comum. Nenhum. Está trazendo sinais de algum trauma, de algum abuso, é preciso investigar o porquê desse atraso de fala. Olha só, viu? Por isso, ainda bem que eu não me acomodei nas conversas, eu fui atrás de um profissional. E o uso das telas hoje, que está demais, né? Eles podem impactar no desenvolvimento da fala e também da linguagem. Existem transtornos de tela confundidos com autismo. Gente. Tem gente que fala, mas ele tem todas as características. Não, ele tem transtorno de tela. Ele teve acesso demais, ele regrediu, ele não evoluiu, ele não desenvolveu. E aí ele precisa ser estimulado, né, para que ele não tenha mais prejuízos. Porque tá demonstrando aqui que a fala é pobre ou que é ausente. Mas se ele continuar ali, ele não vai querer o toque, ele não vai querer socializar, ele não vai querer... praticar um esporte, fazer esforço físico, ele não vai te ouvir, né? O estímulo visual é muito rápido, as informações estão ali muito rápidas e o cérebro não acompanha e causa um atraso, a pessoa simplesmente não desenvolve as habilidades comuns de qualquer ser humano. Nossa. Entra numa zona de conforto, mesmo, né? Deteriora o frontal, que é a área responsável pelo pensamento. Então, é tudo tão acelerado que falar já não faz sentido. Eu já sei tudo, eu já entendo tudo. Olha só. Que eu entro nessa zona e a minha musculatura não obedece. Eu tô ali quietinho, não preciso me comunicar. Então, aquilo toda a informação eu recebo, eu tô ali parado, só esperando ela chegar para mim. Nossa, e aquilo vai fazendo com que o teu cérebro não funcione, que você não pare para raciocinar. Não. E ali você vai estagnando. Você não forma pensamento. Nossa, isso é sério. Muito. Isso é muito sério, doutora. Tanto quanto o autismo. E a gente fala, uma vez uma mãe de autista me abordou. Adriana, a gente fala tanto nessa fase do 0 aos 5 anos na infância do autismo, que é essa fase do diagnóstico, mas ninguém fala na adolescência e os nossos filhos estão ficando adolescentes e a gente não para estar falando isso. Então, doutora, fala pra gente como é que a fonoaudiologia ela atua nessa transição, né, da infância à adolescência em pessoas com autismo. É trabalhado o cognitivo, né, para que ele possa acompanhar o desenvolvimento na escola em relação às novas matérias, às fases avançadas desse desenvolvimento escolar. Também, primordialmente, essa concentração, porque a informação chega
a informação chega e o paciente já não tem habilidades e capacidade de guardar nessas janelinhas do cérebro mais informações. Então, o fonoaudiólogo está sempre esvaziando essas janelinhas para que ele possa armazenar mais informação. Como? Através de técnicas de ordem cronológica, de desenvolvimentos. Como é que eu posso pontuar isso? Porque a gente usa muito da parte de jogos, né? A gente trabalha esse processamento auditivo. A memória dele longo prazo, curto prazo tá ruim. A gente usa de sequência lógica, de algumas atividades lúdicas, né? E até mesmo do conteúdo que ele vem recebendo na escola, para que a gente possa trabalhar essas habilidades que na adolescência atinge uma complexidade maior, né? Exato. Traz ali para ele uma realidade que ele anteriormente era tudo muito automatizado, era mais passivo, o terapeuta me dava as informações e agora não, eu preciso trabalhar o meu raciocínio lógico. Então, é mais consciência das habilidades que eu não possuo. Olha só, tanta informação, doutora, que a gente... me convidem mais vezes, eu tô amando isso. E eu também. Poxa, seria assunto para horas muito, e horas. Muito. Mas como a gente tem que finalizar, Sim. Eu amei a nossa conversa. Também. Eu já desde agora te convido a retornar novamente. Convite aceito. Sinta-se abraçada e convidada tanto para vir para o Entrevistas DPE, sim, ou também para as nossas conversas inclusivas. Pode me incluir nas ações sociais. Que é maravilhoso. Palestras, eu amo aqui. Isso tudo. Eu aprendo muito com essas conversas e é um prazer estar repassando isso para quem está lá do outro lado, precisando de informação. Sim, está reservado um tempinho lá na clínica para que a gente sempre possa oferecer esse contato mais próximo. Que maravilha. Doutora, muito obrigada. Agradeço você, Adriana. Eu Obrigada. fico honrada aqui com essa nossa conversa. Aprendi muito hoje e espero a você que está aí nos acompanhando também tenha gostado desse nosso bate-papo tão informativo. Seria conversas assim para horas. A gente sabe que a nossa necessidade quanto família atípica são inúmeras dúvidas, inúmeras dificuldades. Então, toda conversa é muito bem aproveitada quando se trata dos nossos filhos, né? Todo conhecimento é pouco. E você que está ouvindo, ouvinte, caso queira tirar suas dúvidas, pedir mais informações, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Fique à vontade. Né? Diana Pimentel, Diana com Y, .mpimentel@gmail.com. Tá lá no seu Instagram, doutora? Tá Ótimo. Tudo lá no Instagram. Já vou começar a seguir. Sim, e podem enviar direct informação. Ótimo. Nenhum profissional de saúde pode se negar a dar. Nenhum. Com toda certeza. E nós vamos ficando por aqui com mais uma Conversas Inclusivas. Eu que agradeço a doutora Diana Pimentel, fonoaudióloga, tirou aqui muitas dúvidas, nos deu aí uma vasta explicação aí com muitas informações maravilhosas e imprescindíveis para o nosso dia a dia com a nossa família, principalmente os nossos atípicos aí. Toda informação é pouca e muita informação é bem-vinda. Então, vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. Eu sou a Adriana Carla e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau!